Olá, gente. Espero que esteja tudo bem com todos vocês. Aqui é o Rafael Rezende, consultor em gestão pública, analista político, e estou começando hoje um novo momento da minha trajetória profissional com o primeiro vídeo produzido especialmente aqui para o YouTube, para este novo canal no YouTube que eu lancei há praticamente uma semana. Quem acompanha o meu trabalho sabe que eu já faço aí um trabalho de análises políticas quase que diário nas demais redes sociais, Instagram, TikTok, X, e agora também resolvi me aventurar aqui também pelo YouTube, tá bom? E o objetivo aqui do meu canal no YouTube é de trazer aí inicialmente um boletim semanal comentando os principais fatos da política brasileira ao longo aí da semana, trazendo as implicações desses fatos para o nosso cenário político, para o nosso dia a dia, e também trazer análises das pesquisas eleitorais que vêm sendo aí realizadas e divulgadas quase que semanalmente, já visando a eleição de 2026. Lembrando sempre que em 2026 nós elegeremos, além do presidente da República, deputados estaduais e federais, governadores de estados e também os senadores, tá bom? Bom, já sabem, né? Você que já acompanha o YouTube de uma forma geral, já tem todo aquele protocolo, né? Se você ainda não está inscrito aqui no canal, inscreva-se, por favor. A sua inscrição vai ajudar muito aqui no crescimento deste nosso canal. Ative o sininho também para receber sempre as notificações dos novos vídeos que serão publicados por aqui, semanalmente com o nosso boletim, e quase que diariamente também eu vou trazer aí alguns shorts, tá? Com alguns cortes aí de participações minhas em rádios, podcasts, TV e daí por diante. Curte esse vídeo aqui, tá? Também te peço esse enorme favor e compartilhe o link do vídeo, o link do canal também com os seus amigos, com a sua família, enfim, vamos nos ajudar aí para crescermos juntos com esse nosso novo projeto. Bom, dito aqui os objetivos deste canal, né, e solicitado aí as inscrições, as curtidas e tudo mais, vamos para a nossa pauta, tá, deste primeiro vídeo, onde eu selecionei aqui 3 assuntos que eu considero como os principais desta última semana, para trazer aqui para a gente bater esse papo, e você que está assistindo o vídeo também fique à vontade para interagir aí nos comentários. Todos os comentários que vocês enviarem aqui nos vídeos também serão respondidos diretamente por mim, tá bom, gente? Bom, vamos lá. O grande assunto, né, que tomou conta da pauta do noticiário político do Brasil ao longo dessa última semana foi, obviamente, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já estava preso ali aproximadamente 60 dias num regime domiciliar, na sua residência lá em Brasília, e no sábado retrasado, para ser mais preciso, no dia 22 de novembro, o Jair Bolsonaro acabou sendo preso pela Polícia Federal de forma preventiva e em regime fechado. Ele foi levado da sua residência em Brasília para a base, né, a sede da Polícia Federal também ali em Brasília, por conta da tentativa de violação, né, de rompimento da tornozeleira eletrônica que ele vinha também utilizando já há mais de 2 meses. Um ponto importante que tem que ser colocado com relação a essa questão da prisão do Jair Bolsonaro é que a prisão domiciliar que ele vinha já cumprindo não se tratava do processo com relação à tentativa de golpe de Estado, pela qual ele foi condenado recentemente no julgamento pelo STF, mas sim por aquele processo com relação à tentativa de interferência junto ao governo dos Estados Unidos com o filho, né, o deputado federal Eduardo Bolsonaro,
na tentativa de interferir tanto no processo judicial aqui dessa tentativa de golpe de Estado, como também de sanções econômicas, né, sanções políticas que foram impostas ali pelo governo norte-americano contra o governo brasileiro. A justiça entendeu que o Jair Bolsonaro estava também contribuindo com essa ação do Eduardo lá nos Estados Unidos, que é considerada, uma ação criminosa, tá? E com isso o Jair Bolsonaro acabou sendo, primeiro veio a ordem de que ele utilizasse a tornozeleira eletrônica e ficasse ali em Brasília, né, os arredores ali, vamos dizer assim, da residência dele. Logo depois ele acabou sendo colocado em prisão domiciliar e, obviamente, utilizando a tornozeleira eletrônica. Então, aquela prisão domiciliar não se tratava do processo, né, do inquérito da tentativa de golpe, sobre a qual eu vou falar com vocês daqui a pouquinho. E aí, no sábado retrasado, né, no dia 22 de novembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou ali na madrugada, né, da sexta para o sábado, tentando violar essa tornozeleira eletrônica. Ele mesmo confirmou depois, né, para a Polícia Federal que ele tentou ali, ele utilizou um ferro de solda, né, um aparelho ali de solda, para tentar queimar, né, a tornozeleira. No primeiro momento ele disse que tinha tentado queimar por curiosidade, depois ele alegou que estava meio confuso por conta de uma possível mudança ali na medicação, né, que ele já vinha utilizando ao longo desses últimos tempos, e que essa mudança, né, da medicação havia deixado ele meio confuso. Ele estaria ouvindo vozes vindas da tornozeleira eletrônica, e aí acabou tentando violar essa tornozeleira. Independente da versão que a gente considere, vamos dizer assim, como aceitável, né, ou aquela que a gente acredita ou não, um fato é o fato jurídico. Se você está preso em regime domiciliar e utilizando a tornozeleira eletrônica por uma questão óbvia, né, a justiça ela obriga que o preso em regime domiciliar utilize a tornozeleira para que a central ali da Polícia Federal, neste caso, possa acompanhar e ter a comprovação de que você está realmente onde você deve estar, ou seja, na sua residência, cumprindo aquela prisão. Então, a partir do momento em que você tenta violar, independente de que forma seja e por qual motivo seja, essa tornozeleira, um alerta é emitido para a Polícia Federal, e aí a ordem de prisão em regime fechado acaba sendo automática, né? E funcionou assim com Jair Bolsonaro e funciona assim com qualquer outro preso em regime domiciliar, independente de quem seja, independente do crime que tenha cometido, quando acaba fazendo, né, realizando ali algum tipo de violação desta tornozeleira eletrônica. Tá? Então a prisão, do ponto de vista jurídico, é uma prisão totalmente correta, totalmente compreensível, e ela veio também na esteira da divulgação de que o deputado Alexandre Ramagem, chefe da ABIN durante o governo Bolsonaro, havia fugido para os Estados Unidos. E essa fuga só foi divulgada na terça-feira, entre terça e quarta-feira da semana retrasada. Ou seja, cerca ali de 3 dias, né, basicamente, antes desse acontecimento com a tornozeleira, né, do Jair Bolsonaro. Então já havia ali uma atenção especial da Justiça, da Polícia Federal, do próprio STF, por conta desta fuga do Alexandre Ramagem, condenado no processo de tentativa de golpe de Estado. Havia essa atenção para o caso de que não só Jair Bolsonaro, como os outros réus também condenados naquele processo, pudessem tentar ali uma fuga também, né? É importante ressaltar que a residência de Jair Bolsonaro em Brasília fica a aproximadamente 20 minutos das principais embaixadas de países que poderiam oferecer um asilo político para o ex-presidente. E na questão aí do direito, né, das relações internacionais,
o Brasil não tem poder, por exemplo, de invadir uma embaixada dos Estados Unidos, por exemplo, mesmo essa embaixada estando situada em território brasileiro. O território da embaixada em si não é considerado um território brasileiro. O território da embaixada norte-americana é considerado um território norte-americano onde o Brasil não possui jurisprudência. A mesma coisa acontece com a embaixada, por exemplo, da Argentina, da Itália, da Suíça, enfim, todos os países que possuem embaixadas aqui no Brasil. Então, a partir do momento em que qualquer pessoa que seja, e ainda mais nesse caso, alguém condenado pela nossa justiça, acaba fugindo para uma das embaixadas, a nossa justiça não tem o poder de entrar nessa embaixada para efetuar a prisão dessa pessoa, independente de quem seja essa pessoa. Então, essa prisão, basicamente, foi uma prisão correta do ponto de vista jurídico, em que pese entendimentos aí sobre a justiça ou não com relação à condenação e à prisão do Jair Bolsonaro, tanto anteriormente, né, com relação ao processo de interferência junto aos Estados Unidos em assuntos e na própria justiça brasileira, como também agora no processo da tentativa de golpe de Estado. E aí isso tudo aconteceu ali no fim de semana passado, e na terça-feira veio também a decisão da Justiça, nessa última terça-feira veio a decisão da Justiça de que o ex-presidente Bolsonaro não tem mais recursos a apresentar para o STF com relação à sua condenação pelo processo ali da tentativa de golpe de Estado, e com isso a sua condenação ali de 27 anos de prisão, ela começou de fato a ser exercida, né? Então Jair Bolsonaro, desde a última terça-feira, está cumprindo em regime fechado, agora sim, a sua pena pela tentativa de golpe de Estado, né? Pela condenação ali no plano de tentativa de golpe de Estado. Não somente ele, como também os outros réus, né, condenados ali no processo, com destaque para o general Augusto Heleno, que foi ministro do governo Bolsonaro, Anderson Torres, que também foi ministro da Justiça ali do governo Bolsonaro, entre outros. Tá? E aí vem a segunda pauta aqui desse nosso vídeo, que é o futuro do bolsonarismo diante desta prisão, né, do seu principal líder, né, da sua principal figura, naturalmente, Jair Bolsonaro, que chegou ao cargo mais alto da República Brasileira, que é a presidência. Tá? Como fica o bolsonarismo daqui para frente com essa prisão do Jair Bolsonaro, inicialmente em regime fechado, e qual a projeção, né, para a eleição de 2026, estamos a menos de um ano da próxima eleição, qual a projeção do bolsonarismo com relação à eleição. Basicamente, é natural que a carreira política, a trajetória política do Jair Bolsonaro, ela acabou, né, do ponto de vista eleitoral, ela acabou, inclusive porque, por conta dessa condenação a 27 anos de prisão, Bolsonaro estaria elegível novamente apenas em 2060. Então, levando em conta aí já a sua idade um pouco avançada, né, ele está com 70 anos de idade, seria basicamente impossível imaginar que em 2060 Jair Bolsonaro ainda pudesse se candidatar a qualquer cargo que seja. Então, basicamente, a trajetória política eleitoral do Jair Bolsonaro acabou. Porém, uma coisa é o Jair Bolsonaro, outra coisa é o bolsonarismo, esse movimento que ficou conhecido ao longo desses últimos anos no Brasil como bolsonarismo e ligado diretamente ao espectro da direita, né, do nosso país. O bolsonarismo, ele naturalmente ele não morre, ele não morrerá, ele não acabará pensando nas eleições agora de 2026, mas existe um enfraquecimento gradativo deste movimento desde basicamente julho deste ano, quando foi divulgada a taxação, né, o tarifaço, quando foi divulgado o tarifaço
do governo Trump contra o Brasil, sendo que o presidente Donald Trump inseriu na carta, né, que ele divulgou falando sobre a taxação, que um dos motivos por essa taxação seria o processo que o ex-presidente Jair Bolsonaro vinha respondendo aqui na justiça brasileira, que Donald Trump entendia que Jair Bolsonaro estava sendo injustiçado, estava sendo perseguido, coisas do tipo. Tá? E a partir daquele momento também, uma grande parcela do bolsonarismo, quase a totalidade, né, do bolsonarismo, começou a apoiar essas medidas do governo norte-americano contra o Brasil. Medidas que afetam não somente a política brasileira ou a justiça brasileira, como também a economia, né, do nosso país. E essa medida, essa atitude, né, de apoiar essas medidas norte-americanas contra o Brasil acabou sendo mal vista, acabou sendo rechaçada, rejeitada pela totalidade, pela maioria, né, da população brasileira, tanto que as pesquisas desde julho para cá demonstram que cerca de 70%, 75% da população brasileira por questões óbvias, contra o tarifaço e contra o apoio do bolsonarismo a este tarifaço, a essas medidas do governo norte-americano contra o Brasil. De julho para cá, a reprovação ao bolsonarismo, que já era muito grande desde 2022, e não à toa, o Jair Bolsonaro acabou perdendo a eleição, né, na tentativa de reeleição contra o agora presidente Lula, né, mas a partir de julho, agosto agora deste ano, essa reprovação foi aumentando assim de forma exorbitante. Tanto que, de acordo com todas as pesquisas, a figura política, o personagem político mais rejeitado hoje em nível nacional é exatamente Eduardo Bolsonaro, o principal responsável, né, o principal articulador junto ao governo norte-americano para que essas sanções contra o Brasil fossem efetivadas, né, fossem de fato tiradas do papel, né, saíssem apenas do discurso e fosse para a prática. Então, tudo isso aí somado vem demonstrando nas últimas pesquisas, né, desses últimos meses, que a rejeição ao bolsonarismo hoje é bem maior do que a rejeição ao lulismo. E aí nós podemos voltar lá para 2022 a uma eleição em que Lula não foi eleito simplesmente porque ele era mais benquisto pela sociedade. Na verdade, é um caminho inverso, né? A população acabou tendo que escolher naquele momento sobre o que ela acreditava que seria menos pior. E isso quem está dizendo não é o Rafael Rezende, são as pesquisas lá daquela época mesmo que demonstraram esse sentimento do brasileiro, que a maioria dos brasileiros gostariam de não ter que escolher entre Lula e Bolsonaro, mas se viram ali meio que obrigados a tomar essa escolha, né? a tomar essa decisão, fazer essa escolha. E aí Lula foi eleito, Bolsonaro foi o primeiro presidente, inclusive, que não conseguiu a reeleição desde 1998, quando nós tivemos essa permissão, né, da reeleição para a presidência da República. Bolsonaro foi o primeiro presidente que não conseguiu se reeleger. E de lá para cá, essa rejeição ao bolsonarismo ela continuou maior do que ao lulismo, do que ao Lula, né, do que ao lulopetismo, né, como nós gostamos de chamar, mas ao longo desses últimos meses, por conta principalmente da taxação norte-americana, essa rejeição acabou se tornando ainda maior. Alguns levantamentos demonstram que o bolsonarismo tem uma rejeição cerca de 14 a 15% maior do que a rejeição ao Lula. Tá? Então, alguns levantamentos mostram que o Lula tem 60% de rejeição, enquanto que o bolsonarismo tem 74%, 75% de rejeição. E isso acaba tornando o atual presidente Lula favorito para a tentativa aí de reeleição em 2026, para a busca, né, de um quarto mandato. Então, qual que é o futuro político do bolsonarismo, né, dentro de todo esse cenário?
O futuro político do bolsonarismo passa muito pelo que a direita brasileira decidirá fazer pensando em 2026. A direita continuará atrelada à figura do Bolsonaro, da família Bolsonaro, do movimento que ficou conhecido como bolsonarismo, ou a direita escolherá um candidato fora desse núcleo duro, vamos dizer assim, do bolsonarismo, para tentar se contrapor à própria família Bolsonaro e tentar trazer para a direita brasileira uma nova opção de voto que não seja necessariamente o bolsonarismo, né, ou uma figura da família Bolsonaro. Há algumas semanas eu venho analisando, né, de acordo com os movimentos ali dos bastidores, as próprias pesquisas eleitorais também, de que a grande possibilidade hoje, tá, dia 30 de novembro de 2025, é de que Flávio Bolsonaro, o filho, né, chamado filho 01 do Jair, seja o candidato a presidente representando esse movimento que é o bolsonarismo. E mais do que o bolsonarismo, representando a família, né, o sobrenome, carregando o sobrenome Bolsonaro na tentativa de manter a família Bolsonaro como a família que lidera, vamos dizer assim, a direita brasileira. Qual que é o ponto negativo do ponto de vista estratégico, né, para a direita? A alta rejeição que o bolsonarismo tem. Então, o candidato, sendo Flávio Bolsonaro, sendo a Michelle Bolsonaro, que são hoje as duas possibilidades reais, né, de candidatos à presidência dentro da família, a probabilidade de uma derrota eleitoral na disputa presidencial é muito maior, por conta dessa alta rejeição que o bolsonarismo enfrenta atualmente. Então é meio lógico, né, do ponto de vista estratégico, que a direita pense, que a direita avalia a possibilidade de não apoiar a candidatura, neste caso, do Flávio Bolsonaro e tente lançar um nome próprio. Governadores de direita já se apresentaram como pré-candidatos a presidente, então o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, ainda não se abriu, né, de forma declarada, né, de que ele é pré-candidato a presidente, mas ele também vem trabalhando aí já claramente ao longo dos últimos meses, visando aí a possibilidade de uma candidatura à presidência. Eu não acredito na candidatura de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, com Lula candidato, por uma questão também estratégica. Tarcísio está no seu primeiro mandato como governador de São Paulo, com um alto índice de popularidade, né, de aprovação, e ele teria, em tese, uma reeleição, entre aspas, automática ao governo de São Paulo agora em 2026. Então, até que ponto valeria a pena você abrir mão de um segundo mandato como governador do estado mais rico do país para você entrar num projeto, né, numa corrida presidencial em que você não tem certeza de que será o vencedor, né? Óbvio que certeza na política, certeza em eleições, ela nunca existe, né? Essa certeza nunca é de 100%, vamos dizer assim, né? Mas hoje a tendência é de que Tarcísio seja reeleito governador de São Paulo e Lula seja reeleito presidente da República. E aí Tarcísio poderia construir um projeto presidencial visando 2030, inclusive porque eu também tenho uma análise de que em 2030 essa polarização que existe hoje entre direita e esquerda, bolsonarismo e lulismo, ela estará menor do que está hoje. Hoje ela já é menor que em 2022 e em 2030 ela também será menor do que em 2026. Tá? Então esse é o cenário que se apresenta para a direita. O que fazer? Continuar com o bolsonarismo, mesmo com esses altos índices de rejeição, mas pensando na possibilidade de estar, de fato, no segundo turno da disputa presidencial do próximo ano e, quem sabe, tentar ali bater de frente com a candidatura do atual presidente Lula, ou lançar uma candidatura que pode ser um desses nomes aí que eu citei, né, o Ronaldo Caiado, o Romeu Zema, o Ratinho Júnior, tentar lançar um desses governadores como candidato para fazer um contraponto ao bolsonarismo e, quem sabe, também contando com essa alta rejeição do bolsonarismo, chegar ao segundo turno numa disputa contra o Lula.
Em todos os cenários, né, que as pesquisas eleitorais demonstram, Lula é o favorito para a reeleição. Porém, a tendência é de que Lula tenha uma dificuldade maior no segundo turno, se esse segundo turno não for contra um representante direto do bolsonarismo. Tá? Então, uma disputa entre Lula e, por exemplo, Ronaldo Caiado, né, tende a ser uma disputa um pouco mais complicada para o Lula. Mesma coisa se for contra o Ratinho Júnior, principalmente. O Romeu Zema eu já entendo que tem um potencial um pouco menor, mas principalmente Ratinho Júnior e Caiado poderiam ser esse contraponto ao bolsonarismo na direita e também, né, um contraponto, naturalmente, ao atual presidente Lula, que representa aí o espectro da esquerda, né, e da centro-esquerda, basicamente. Então, gente, o que as últimas pesquisas têm demonstrado não há nenhuma mudança muito significativa nestas últimas semanas. Em todos os cenários testados, Lula venceria tanto no primeiro turno como também no segundo turno. Ele não seria eleito já no primeiro turno. Em todos os cenários haveria segundo turno, e em todos esses cenários de segundo turno, Lula venceria. As vantagens do Lula variam basicamente entre 6% e 12%, a depender do adversário ali testado, e aquele adversário dentro do bolsonarismo com o qual Lula teria maior facilidade seria Eduardo Bolsonaro, que é hoje a figura política mais rejeitada, né, pela população brasileira. Em cima disso, óbvio que ainda faltam cerca aí de 10 meses, né, basicamente, para a eleição, e muita coisa pode acontecer até lá. E por isso que eu também gosto sempre de destacar nas minhas análises que a análise de pesquisa eleitoral é a análise do cenário de momento. Tá? Nós podemos fazer aqui conjecturas com outros cenários. Se o Lula não for candidato por conta da idade avançada, né, se o bolsonarismo decidir não lançar ninguém, é óbvio que todos esses cenários nós podemos ir trabalhando e vamos trabalhando ao longo dos próximos boletins semanais. Mas para esse primeiro boletim e para este momento, o cenário que se apresenta é esse. O presidente Lula é favorito para a reeleição, né, na tentativa aí de um quarto mandato presidencial, e do outro lado, a direita ainda está meio que quebrando a cabeça sobre continuar apoiando Jair Bolsonaro, né, o bolsonarismo, a família Bolsonaro, ou lançar uma candidatura, vamos dizer assim, independente do bolsonarismo. Tá bom, gente? Pessoal, esse foi o nosso primeiro boletim semanal aqui no YouTube. Espero que tenham gostado. De antemão, peço desculpas caso tenha aqui falhado em alguma informação, dado uma gaguejadinha aqui, outra ali. Estou me acostumando agora com esse formato do YouTube e é diferente, viu, gente? É diferente você falar num programa de rádio, num podcast, numa entrevista curta ali de 10, 15 minutos, né, sobre temas específicos. Cada formato, né, de vídeo e de comunicação tem as suas características próprias. E, enfim, espero que vocês tenham gostado do conteúdo e vamos trabalhando também para melhorar esse conteúdo e também esse nosso formato de comunicação ao longo das próximas semanas, dos próximos meses. Peço novamente para você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho, dá aquela curtida padrão, básica aqui neste vídeo, compartilhe também com seus amigos, com a sua família, e na próxima semana estaremos de volta. E só para fechar, como o canal ainda é novo, nós ainda estamos testando quais são os melhores dias, os melhores horários, né? Maior alcance, maior engajamento, para definirmos um pouco mais para frente se os programas serão lançados, por exemplo, toda quinta-feira, ou toda terça-feira, ou todo domingo, enfim, tá? Então, ao longo dessas próximas semanas, pode ser que os vídeos sejam publicados em dias e horários diferentes, e isso também faz parte aqui desse nosso período de testes também, para entregar o melhor conteúdo possível para todos vocês. Tá bom, gente? Valeu, um abraço a todos, uma ótima semana, nos vemos na próxima semana, no próximo boletim. Um abraço.